Boa noite, sexta-feira, 5 de junho, 7h30 da noite, mais um programa 5 perguntas, hoje para o economista Eduardo Fagnani. Boa noite, Eduardo. Boa noite, César, boa noite a todos. O professor Eduardo Fagnani é economista pela Universidade de São Paulo, ele é mestre em ciência política e doutor em economia pela Unicamp. Ele ensina e pesquisa o tema de proteção social no Brasil desde 1985 e atualmente é professor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho, o CESIT. E ele é autor do livro, tem ele aqui, Previdência, o debate desonesto. E ele é coordenador da rede Plataforma Social e Política, Agenda para o Brasil do século XXI. Bom, vamos direto para a primeira pergunta, sobre o tema da desigualdade, o peso da desigualdade na pandemia. Né? A semana passada, o retrasado, o professor da Universidade da Califórnia, em Berkeley, e ex-secretário do Trabalho da administração do Bill Clinton, o Robert Reich, escreveu o seguinte: estamos todos enfrentando a mesma tempestade, mas não estamos todos no mesmo barco. A desigualdade sistemática nos Estados Unidos produziu duas pandemias muito diferentes. Em uma delas, bilionários estão abrigados em seus iates no Caribe, as famílias ricas estão em quarentena com segurança em mansões multimilionárias, e nos outros barcos sentam-se pessoas arriscando suas vidas por seus empregos, e pessoas sem renda que passam fome, um número desproporcional dos quais são pessoas negras e pardas, e todas merecem um tratamento melhor. Esse é um conto de duas pandemias, o título do artigo dele é um conto de duas pandemias, e ele diz que não há nada de igual nesse conto. Bom, Eduardo, eu gostaria que você falasse sobre o peso da desigualdade na pandemia no Brasil, que é um país ainda bastante mais desigual do que os Estados Unidos, que o Wright faz referência ali. Por favor. Tá. Então, a pandemia, como nós sabemos, pegou no primeiro momento as camadas de mais alta renda, que foram passar férias na Europa, no exterior, voltaram e tal. Esse pessoal tem condições de ficar em casa, se isolar, etc. O problema é que isso representa talvez 10% da população brasileira. Né? A imensa maioria da população não tem condições. Então, eu acho que essa crise, a pandemia, ela está mostrando as entranhas da desigualdade social. Está vindo à tona, tá certo? A desigualdade social. Outro dia, a Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, atual dirigente da ONU, ela falou uma coisa muito interessante. Ela disse assim, olha, o peso maior, o fator de risco da pandemia, tá certo? O principal fator de risco da pandemia é a desigualdade e a pobreza, tá certo? E ela tem toda razão, certo? E daí, eu comecei a dar uma olhada nos dados aqui do Brasil. Né? Então, dá uma olhada nesses dados, César, só para a gente ter uma ideia aqui. Você pega a distribuição da renda no Brasil, né? São aqueles 10 intervalos, né? Os 10% mais pobres, o segundo, o terceiro, o quarto. Os 10% mais pobres, eles ganham, como renda domiciliar per capita, né? R$117 por mês. R$117 por mês. E são 26 milhões de pessoas. 26 milhões de pessoas. 26 milhões de pessoas é 2 vezes e meia Portugal. Certo? Você pega Portugal, teve a crise e falou, bom, vamos todo mundo ficar em casa. Bom, tudo bem, tem infraestrutura social, tem infraestrutura econômica, etc. Não é isso? Como é que você coloca 2 vezes e meia Portugal
que ganha R$ 117 em casa. Mas se você for olhando, você pega aqui, quem ganha até meio salário mínimo, é o terceiro intervalo de baixo para cima, né? São outros 23 milhões. Segundo intervalo, outros 27 milhões. Ou seja, até esse terceiro intervalo, são pessoas que ganham até meio salário mínimo, você tem 76 milhões de pessoas. 76 milhões de pessoas é o quê? 1,5 vezes a população, quase 2 vezes a população da Espanha, talvez. Não é isso? Então, e por aí vai. A desigualdade da renda é tão complicada no Brasil que quem ganha um salário mínimo, quem ganha um salário mínimo, ele já faz parte do sexto intervalo de renda, já é rico. Quem ganha um salário mínimo já é rico, já é o sexto, tá certo? Então, quem ganha até um salário mínimo são 65% dos brasileiros, 65% dos brasileiros. São 137 milhões de pessoas. 137 milhões de pessoas. E como a gente sabe, quer dizer, deixa eu complementar, quer dizer, por um lado a desigualdade, tá certo? E por outro lado, a ação desse governo que parece que vive em outro mundo, ele não acordou para a realidade, para essa realidade que nós estamos dizendo. Você tem países que têm desigualdade, mas que estão conseguindo conter essa crise sanitária, não é verdade? Mas aqui não, a gente tem combinação de uma desigualdade extrema, tá certo? E uma abstração. O governo parece que ele não tem ideia, ele não tem ideia do que está acontecendo, tá certo? Então, voltando, quer dizer, eu tenho 65% da população, 137 milhões de pessoas. A população da Alemanha é 90 milhões de pessoas, tá certo? Aproximadamente. Quer dizer, uma pessoa que ganha 1.000 salários mínimos, até 1.000 salários, até R$ 1.000, tá certo? É um contingente muito grande. E é muito difícil uma pessoa dessa. Mas vamos voltar para os mais pobres, 30% mais pobres, que ganham até meio salário mínimo, R$ 500 até. Tá certo? Eu falei que são 76 milhões de pessoas. Tá certo? Muito bem. A pobreza monetária é só um indicador. Né? E junto com a pobreza monetária, você tem todas as outras desigualdades, desigualdade de acesso à saúde, desigualdade de acesso à educação, moram em locais com maior densidade, nas periferias, nas favelas, né? Moram em residências mais precárias. Né? Então, você tem um dado aqui sobre a questão da habitação, que é o seguinte: você tem 26 milhões de brasileiros que moram num domicílio com ao menos uma inadequação. Tá certo? Por exemplo, você tem 6 milhões que moram em casas sem banheiro. Tá certo? Você tem outros 12 milhões, uma vez Portugal, que moram em domicílios com mais de 3 pessoas por dormitório. Pode ser 4, pode ser 5. Tá certo? Então, veja, você diz assim, bom, o único remédio que existe para isso é o isolamento. Como é que essas pessoas vão se isolar se elas moram em casa com mais de 3 pessoas por dormitório? Tá certo? Outro remédio que existe é lavar as mãos. Tá certo? Lavar as mãos. Muito bem. Estou dizendo aqui, tem 5 milhões de pessoas que não têm casa, não têm banheiro dentro de casa. E tem 50 milhões de brasileiros que não têm água em casa. E tem 100 milhões de brasileiros que moram em residências sem coleta de esgoto. E quando você olha esses dados regionalmente, se na média nacional, por exemplo, 100 milhões, cerca de 50% da população mora em residências sem coleta de esgoto,
No Maranhão, isso chega a 76%. A região norte, a região nordeste, esses indicadores são os piores possíveis. Quase metade das pessoas que ganham até R$ 117 por mês, quase metade mora no Nordeste. Não é por acaso que o Nordeste e o Norte são as regiões, tirando São Paulo, né, que estão numa crise maior. É claro. E também saiu um estudo agora recente da PUC do Rio, um grupo de engenheiros, eu vi na imprensa, fui atrás desse estudo, que mostra que eles fizeram uma pesquisa em todos os municípios brasileiros e eles constatam o seguinte: a porcentagem de morte de uma pessoa negra sem escolaridade é 4 vezes maior do que uma pessoa branca com nível superior. Tá certo? Então, também, quer dizer, porque quando você pega os indicadores de pobreza, de escolaridade, de mercado de trabalho e de desemprego, os negros estão sempre em pior situação em relação aos brancos. Tá certo? Então, eu realmente estou muito preocupado, né? É muito difícil, quer dizer, o Brasil, os estudos do Piketty mostram que o Brasil é o país mais desigual do mundo. 1% no Brasil mais rico fica com 29%, 30% da renda. Ele compete com o Catar, então ali o Catar e o Brasil batendo a cabeça para ver quem é o primeiro lugar, tá certo? Essa desigualdade da renda. Né? Mas as outras desigualdades, nós resolvemos as desigualdades do século XIX, tá certo? Desigualdade de gênero, racial, acesso à saúde, acesso à educação, desigualdade no mercado de trabalho, etc, etc, etc. Isso, num contexto de um governo que parece que não percebe isso, é tão óbvio você perceber esse tipo de coisa, tá certo? E de um setor, de um Ministério da Economia que também não percebe, de empresários que também não percebem. Nós estamos nesse momento que a curva está subindo, nós vamos abrir, tá certo? É provável que, inclusive, que daqui a pouco tem que fechar tudo de novo, tá certo? Só para concluir essa primeira questão, outro dia eu assisti uma entrevista do Mandetta, o ex-ministro da Saúde. Depois que ele saiu, ele disse o seguinte: olha, os cálculos do Ministério da Saúde, os números do Ministério da Saúde, estão todas, as projeções que foram feitas lá atrás, estão todas dando certo. E ele diz: pelos cálculos, nós vamos chegar ao auge, o pico vai ser no final de julho, daqui a 2 meses, julho. Depois estabiliza entre agosto e setembro para começar a cair a partir de dezembro. Tá certo? E se você voltar à economia agora, como querem fazer, etc., etc., né, provavelmente esse período vai ser mais prolongado. Eu vejo uma cegueira, inclusive, do mercado financeiro. As projeções dos economistas do mercado financeiro, como se já pudesse começar a voltar, etc., etc. Eu espero estar errado, entendeu? Mas eu acho, como eu estava te falando aqui antes de começar, que nós caminhamos aí para ter um quadro muito difícil, né? Talvez a maior crise sanitária da história do país, tá certo? Que vai ocasionar talvez a maior crise econômica da história do país, tá certo? Sendo que as autoridades econômicas não estão à altura de uma crise, da maior crise econômica do país, tá certo? Os reflexos dessa crise econômica sobre emprego, renda, vão ser devastadores. Então, nós também podemos ter uma das maiores crises sociais do país, tá certo? Sem também a correspondente ação do governo, do ponto de vista de prover renda, socorrer as empresas, política monetária, política fiscal que faça esse tipo de ação que é necessário, que todos os países do mundo estão fazendo, tá certo? Então, esse é um pouco o cenário. Eu fico bastante assustado com isso, né? Quer dizer, e a pergunta que eu deixo é: o que vai acontecer com a política num cenário desse, né?
Enfim, infelizmente, eu espero estar totalmente errado, mas esse é o quadro que eu vejo. Legal. Legal não, né? Tá? Quadro assustador, né? Ah, e a coisa que mais preocupa é isso mesmo que você falou, que os caras falando, mas parece que não se dão conta, né? Você vê o secretário do Tesouro dizendo, olha, a gente gastou um pouco mais nesses recursos, mas ó, é só por um pequeno período, né? Querendo dizer, a austeridade vai, achando que a austeridade vai voltar, que vai apertar as contas tudo de novo. É Enfim, isso que né? assusta. Primeiro, não vão ser só 2 meses. Agora estão falando em aumentar para mais 2 meses, mas não é R$ 600, é R$ 200. Como é que você quer que as pessoas fiquem em casa com R$ 200, tá certo? E depois está todo mundo. Eu vi um artigo essa semana do Armínio Fraga, tá certo? Que até recentemente estava falando sobre desigualdade, preocupado com a desigualdade. Assinou um artigo essa semana com o ex-presidente do Banco Central, dizendo o seguinte: não, pessoal, temos que voltar com as reformas, com a austeridade, com não sei o quê. Eu não sei que mundo que esse pessoal vive, César. Realmente eu não sei. Espero estar redondamente errado, espero mesmo, tá certo? Bom, por falar em reforma, então, a gente vai para a segunda pergunta, que tem a ver com o que você escreveu no Previdência, o debate desonesto. Aqui nesse livro tem uma hora que você diz assim: não há vontade de debater porque não há argumentos, só falácias que podem ser facilmente desmascaradas. Não se quer reforma alguma, porque o propósito velado é dar sequência ao processo de implantação do projeto ultraliberal no Brasil, o que requer, dentre outros fatores, a destruição do modelo de sociedade pactuado em 1988. O que eu gostaria? Que você desse uma aprofundada um pouco mais sobre essa não discussão que ocorreu e que ocorre nos temas econômicos do Brasil. E se você pudesse abordar junto o que você também menciona do retrocesso no incipiente processo civilizatório brasileiro. Por favor, Eduardo. Tá bom. Olha só, a ideia toda é a seguinte: o que era o Brasil há 100 anos atrás? Certo? Você tinha 90% da população morando no campo, né, sob os resquícios da escravidão, tá certo? Quase 90% analfabeto, tá certo? Com poucos direitos civis, ou quase nenhum direito civis, poucos direitos políticos e praticamente o direito social, a questão social era caso de polícia, né? Para simplificar, é isso, tá certo? Então, veja bem, depois nós tivemos o período 30 a 64, que é uma ideia muito interessante, que é a ideia do Vanderlei Guilherme dos Santos, que é a ideia da cidadania regulada. O que é isso? O Estado dizia quem era cidadão, tá certo? Então ele dizia o seguinte: olha, o rural não é cidadão, está fora, não vai ter direito trabalhista, não vai ter direito previdenciário, não vai ter direito nenhum, está fora. Então você já exclui 90%, tá certo? Dos urbanos não é todo mundo, é só os setores urbanos organizados. Então, o pessoal que trabalha na indústria, nos bancos, no comércio, tá certo? Então, esse é o Brasil de 30 a 64. Depois tem uma ditadura militar, tá certo? Bom, o que é 88? 88 é a primeira vez na história do Brasil, que, pelo menos no plano da lei, tá certo? No plano da lei, você tem simultaneamente direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. É isso, tá certo? E no caso dos direitos sociais, os nossos constituintes, os nossos especialistas à época, aliás, hoje faleceu o professor Carlos Lessa, certo? E a quem eu rendo aqui as minhas homenagens, eu digo isso por tudo que o Lessa representou, mas o Lessa foi uma pessoa importantíssima nos anos 70, 80, tá certo? Na formulação dessa agenda
de reformas para a saída do autoritarismo, né? Ele teve um papel importantíssimo, junto com outros intelectuais brasileiros, né? Mas os nossos intelectuais dos anos 70, na luta contra a ditadura, eles foram olhar o que estava acontecendo na Europa do pós-guerra, ainda você não tinha o neoliberalismo, né? Falando em meados dos anos 70. Então, eles montaram uma agenda inspirada em alguns valores lá da social-democracia europeia, tá certo? Isso foi desenhado na década de 70, a ideia de seguridade social, que é um pacto pela sociedade toda, etc., onde todo mundo está disposto a colaborar, tributariamente, inclusive, para que todas as pessoas tenham direito ao mínimo, etc., etc. Então, isso, depois de uma luta dificílima, chegou na Constituição de 88. Aí você tem a Constituição de 88, né? Então, você tem, a primeira vez que você tem no campo social, a primeira vez que o trabalhador rural tem o mesmo direito do trabalhador urbano, do ponto de vista de direitos trabalhistas e sindicais. É a primeira vez que o trabalhador rural tem o mesmo direito previdenciário, tem acesso à saúde. Nós temos um sistema único de saúde, que está pensado como o sistema inglês, como o sistema canadense, da social-democracia europeia, único, universal, para todo mundo, não é regular, não é cidadania regulada, é universal. Todo mundo tem direito, todo mundo tem acesso, né? Enfim, a primeira vez a gente tem direito de greve, seguro-desemprego, uma assistência social também com caráter universal, uma série de avanços que nós tivemos em 88 na questão dos direitos sociais. Tá certo? Qual o problema? O problema é que as elites brasileiras nunca aceitaram isso, nunca aceitaram isso. E nunca aceitaram por quê? Porque isso custa 10%, 12% do PIB. Tá certo? Eles jamais aceitaram que o movimento social da década de 70 e da década de 80 pegasse 10%, 12%, 13% do PIB para financiar esses direitos. É simples assim, Sérgio, é simples assim. Então, você tem, desde 88, uma tentativa de retroceder. Em 88, se você vai ver, nós pensamos nessa agenda dos anos 70, onde a experiência dos anos 70, quando a experiência da social-democracia europeia ainda estava em crise, mas ainda era um modelo hegemônico, e nos anos 80 isso muda, você tem o neoliberalismo, tá certo? Então, quando nós fizemos a Constituição, nós já estávamos na contramão do movimento global. E no Brasil a gente tem o Collor, que começa o neoliberalismo no Brasil. Então, desde 90, eles tentam acabar com isso. Tá certo? O SUS, pobre do SUS, que está aí hoje, as pessoas hoje estão dando valor para ele. Se não fosse o SUS, o que seria desse país? Tá certo? Na Seguridade Social, esse dado é interessante para vocês entenderem. Nós temos na Seguridade Social 20 milhões de pessoas que recebem o INSS urbano, 10 milhões que recebem o INSS rural, 5 milhões que recebem o benefício de prestação continuada, outros 5, 6 milhões que recebem o seguro-desemprego, tá certo? Se você somar isso tudo, tá certo? Dá mais de 40 milhões de pessoas que recebem, em média, um salário mínimo, ou R$1.200. Se cada pessoa tiver mais 3 membros na família, nós estamos falando de 120 milhões de pessoas que, direto ou indiretamente, vivem com aquele R$1.000. Você imagina se não fosse isso nessa crise agora. Esse é o sistema de amortecedor, essa renda básica. Não é exatamente a renda básica tem que substituir a falta de emprego e de salário. Mas essa renda, tá certo? Que está segurando a onda. Você imagina se não tivesse o SUS. O pessoal que fez o SUS são heróis, entendeu? Porque fizeram o SUS na contramão, desde 88, tá certo? Sempre com contramarcha, com tentativa de quer dizer, esse período de até 2013, 2014 é marcado, só para você ter uma ideia, a Constituição, para acertar, eles fizeram o seguinte: olha, daqui a 5 anos a gente vai revisar a Constituição por maioria simples. Então, em 93, deveria ter uma revisão constitucional por maioria simples, 50% dos votos mais um.
eu vivi, estudei esse período. Se tivesse tido essa revisão constitucional, eles tinham implantado no Brasil, em 93, o sistema chileno. Eu não tenho dúvida disso. Não teve a revisão por causa do impeachment do Collor e todas as consequências disso. Mas a contra-reforma continuou no Fernando Henrique. O primeiro Lula foi um período difícil também, até 2005, tá certo? De 2006 até 2013, você tem essa tensão arrefece, tá certo? Essa tensão arrefece, mas essa tensão volta de maneira raivosa e antidemocrática a partir de 2013 e 2014, por conta da eleição de 2014, tá certo? E quando você tem um impeachment em 2016, tá certo? Essas classes dominantes, essas elites que nunca aceitaram aqueles direitos sociais básicos, que é uma elite burra, tá certo? Porque o capitalismo precisa de consumidor, tá certo? A menos que você seja uma colônia exportadora de banana, tá certo? Você está dando renda para as pessoas, se a pessoa tem renda, ela vai comprar, tá certo? Mas essa elite nunca entendeu isso e nunca aceitou. Então, a partir de 2016, você tem... Eles criam condições, uma conjuntura política favorável para concluir o que eles queriam fazer desde 88, tá certo? O documento Uma Ponte para o Futuro, tá certo? É claríssimo isso. Então, aí, o governo Temer, você começa a implantar medidas que asfixiam ou que destroem a proteção social. O teto do gasto, né? É um exemplo. A reforma trabalhista do Temer é outro exemplo. Você retrocede os direitos trabalhistas lá para a década de 40, talvez. Tá certo? O Temer tentou fazer a reforma da Previdência. Tá certo? E depois, com o Bolsonaro, esse processo entra em marcha acelerada. Tá certo? A marcha acelerada. Tá certo? E, então, você tem um processo de tentativa de destruição dessas políticas todas. Então, retomando o que você me perguntou, por que eu digo que havia um objetivo velado, que eles não podiam confessar na reforma da Previdência, tá certo? Eu estou dizendo, aquilo ali não é a reforma da Previdência, aquilo é a destruição do Pacto Social de 88, tá certo? Só que eles não podem dizer isso, tá certo? Eles têm que mentir, mentem. Mentem ao tratar a Previdência como se fosse um sistema único de Previdência, como se tivesse no mesmo sistema de Previdência os militares, os servidores civis do governo federal, os servidores estaduais, os municipais, os parlamentares, o INSS, como se fosse uma coisa só, não é. Tá certo? Não é. São sistemas absolutamente diferentes. Cada um tem o seu problema, tá certo? Mas onde tinha realmente problema os militares e os estados, e esses passaram ao largo da reforma, tá certo? 90% da reforma, da economia do Guedes, foi em cima do INSS urbano e INSS rural. Média de benefício, R$ 1.300. Eu quero que você me diga onde tem um privilegiado que ganha R$ 1.300. Tá certo? Quando você fala o seguinte, eu vou fazer o sistema de capitalização da Previdência, o que é isso? É acabar com o Pacto de 88. Você vai transitar da Seguridade Social, que é um pacto social, né, onde todos estão dispostos a contribuir para que todos tenham um mínimo, o seguro social. O seguro social é um contrato individual que o indivíduo faz com um plano privado de previdência. Certo? Se ele pagar, ele recebe. Se não pagar, não recebe. Então, quando você coloca a ideia da capitalização individual, por exemplo, você rompe, tá certo, um dos princípios centrais. Né? E se você pegar o primeiro plano de previdência que o governo apresentou, que o Guedes apresentou, tá certo, era um desmonte da Constituição, dos direitos sociais da Constituição, integral, quer dizer, acabava com as fontes de financiamento, tá certo? Fazia o sistema de capitalização na Previdência,
reduzir o BPC para R$ 400, sabe? Era uma coisa terrível. A oposição lutou, os partidos de oposição tiveram um papel importantíssimo, a sociedade reagiu, e as coisas mais escandalosas foram retiradas do projeto que foi aprovado, tá certo? Embora muita coisa ainda tenha passado. Então, o plano de fundo é esse. O que eu quis dizer é o seguinte: desde 88 eles querem acabar com isso, tá certo? Tentaram várias vezes, essas tensões foram em vários momentos, tá certo? Voltaram com grande força a partir do golpe de 2016, tá certo? E no Temer, e aí depois que o Bolsonaro, essas tensões foram ao máximo, tá certo? Era uma grande oportunidade para acabar. A ideia de se implantar um projeto ultraliberal no Brasil, essa que é a ideia, na economia e na proteção social. O projeto ultraliberal que eles querem fazer aqui é o projeto do Chile, tá certo? É por isso que tem a ideia da capitalização, a privatização da saúde, a privatização da educação. É esse o projeto que se quer fazer. Então, eles não podem confessar isso, então eles mentem, tá certo? Mentem, tratam a Previdência como se fosse uma coisa só, e não é, tá certo? Falam do déficit, que não existe, que não é déficit, pela Constituição não é déficit, porque é um sistema tripartite, né, que existe isso desde a Alemanha, lá com o Bismarck, a Inglaterra faz isso desde 1910, o Plano Beveridge na Inglaterra em 43 consagra isso, todos os países, o empregador e o governo. Só que desde 88 você contabiliza só a parte do empregado e do empregador, você não contabiliza a parte do governo, então não tem déficit. Que déficit? O déficit é um desrespeito à Constituição. Esse déficit vai ser explosivo. Mas o governo não tem modelo de projeção atuarial. Como é que ele pode projetar para daqui a 20, 30, 40 anos que vai acontecer, se ele não tem um modelo? Ou se tem, não apresentou para a sociedade. Tá certo? Os economistas do mercado têm dito que vocês não conseguem acertar nem previsão trimestral. Tá certo? O ano passado diziam que o PIB ia crescer 3%. Em um quadrimestre, eles mudaram 5 vezes a projeção do PIB. 2,5%, 2,3%, 2%, 1,5%. Os caras não conseguem acertar a previsão trimestral. Como é que vão acertar o que vai acontecer no déficit daqui a 40 anos? Tá certo? E aí o terrorismo demográfico também é fácil desmontar o terrorismo demográfico, tá certo? E depois o terrorismo econômico, né? Quantas vezes você ouviu se não fizer a reforma da Previdência, o país quebra? Quantas vezes você ouviu isso? Tá certo? Então, era a ideia assim, de você não pode dizer o que está por trás, então você mente, tá certo? E faz um terrorismo do déficit, que o déficit vai ser explosivo, terrorismo demográfico, o terrorismo que se não fizer isso, a economia quebra. Teve um estudo aí do Ministério da Economia, do Guedes, que é uma coisa assustadora, tá certo? Que faz assim, com a reforma da Previdência, a dívida pública cai. Sem a reforma, sobe. O PIB com a reforma, o PIB sobe, o desemprego cai, o risco Brasil cai, a dívida pública cai. Sem a reforma, tudo ao contrário. Quer dizer, não existe, eu nunca vi, não existe essa correlação unívoca, tá certo? Absoluta da Previdência com o comportamento dessas variáveis macroeconômicas todas. Tá certo? Isso aí não passa de... Tá certo? Bom, e daí? Fizeram a reforma da Previdência, o país não ia crescer. Tá certo? Saiu agora um estudo dos colegas lá do SECOM, da Economia, o Pedro Rossi, o Guilherme, o Pedro Paulo, mostrando que antes do Covid, a economia não estava bem, não. Aquelas projeções que esse ano ia crescer, não ia crescer, não. Tá certo? Então é isso. Essa aqui é a ideia essa aqui é a ideia, entendeu? A ideia de que o projeto que essa elite alimenta desde 88 é destruir as conquistas pequenas, embrionárias. Nós não podemos falar que nós temos um estado de bem-estar social, nós tentamos construir alguma coisa mínima, né?
próxima de um estado de administração, mas nem isso eles aceitam, né? Nem isso eles aceitam. E tentam destruir isso desde 88, né? E agora, com o Guedes, esse processo está avançando em marcha forçada, certo? Eu insisto, é o modelo chileno. O que é o modelo chileno na proteção social? É capitalização da previdência, privatização da saúde, privatização da educação, etc, etc. É isso. E uma carga tributária baixinha, 20%. Então, você retira essa... Se você retirar todos esses direitos sociais, as empresas podem pagar menos imposto, as pessoas físicas mais ricas podem pagar menos imposto, e pronto. E você, ao mesmo tempo, oferece esse serviço para o setor privado. Você cria um mercado para o setor privado, nacional e internacional, que está à busca de oportunidades de valorização do seu capital. Esse é o projeto que é para o Brasil, é simples assim. Não sei se eu fui claro. Foi super claro. E a questão, essa próxima questão que a gente vai fazer é sobre esse individualismo, né? Que na capitalização você perde completamente a questão da solidariedade, né? entre as pessoas, na previdência, né? E volta para o individualismo, para o empreendedor de si mesmo, sabe, cada um por si, que é essa pergunta, a próxima, é sobre essa história da renda básica da cidadania, né? Com a pandemia da Covid, um monte de gente resolveu defender, um monte de gente que é defensor do individualismo, do cada um por si, cada um tem que ser empreendedor de si mesmo, eles resolveram defender a renda básica universal que atingisse todos os cidadãos. Eu queria saber sua opinião sobre essa renda básica e sobre essa mudança de opinião de certas estrelas aí da grande mídia, né? Porque, como você explicou bem, se a gente entra no debate, a gente consegue dizer determinadas coisas que ficam evidentes, né? Então, o que a grande mídia faz? Interdita o debate, convida só um lado para falar o tempo todo nas Rede Globo da vida e tal. Enfim, queria ouvir sua opinião sobre essa história da renda básica e essa mudança de opinião do pessoal mais conservador, dos economistas mais conservadores. Olha, essa pergunta é excelente eu estou muito preocupado com isso, muito preocupado. Pelo seguinte, eu sou a favor da renda básica, certo? Eu sou a favor da renda básica. Eu acho que nesse momento, quer dizer, eu dei aqueles dados de pobreza aqui no Brasil, tá certo? Quer dizer, o nosso mercado de trabalho, com a reforma trabalhista, são baixíssimos salários, insegurança no trabalho temporário, etc, etc. E agora, com essa crise, a taxa de desemprego vai para mais de 20%, enfim, vai ser um caos. Então, você tem que, talvez, agora, postergar esse auxílio emergencial, mas o Brasil tem que discutir um programa de renda básica. O problema é o seguinte, como o Suplicy propôs isso aqui em 92, 92, o pessoal, o campo progressista, vamos dizer assim, acha que o renda básica é um programa progressista, tá certo? O que eu quero dizer é o seguinte, tem uma armadilha aí, uma armadilha liberal, que eu queria dizer, tá certo? Hoje, na Europa, a esquerda discute o programa de renda básica, mas é uma renda básica, grande parte dos analistas, eles colocam a necessidade da renda básica para substituir o salário, desculpa, para substituir o salário no contexto da quarta revolução industrial, tá certo? Que o avanço da tecnologia, da mecanização, da robotização, etc., eles estão vendo o seguinte, não vai ter emprego daqui a 10, 15, 20, 30 anos por conta da quarta revolução industrial. Então, eles estão propondo uma renda básica
para substituir o salário, para enfrentar a corrosão da base salarial. Você está entendendo? É o que eu defendo. É isso que tem que ser feito. Agora, a visão liberal, ela propõe a renda básica para substituir a proteção social. Esse que é o ponto interessante. Que muitas vezes as pessoas, bom, a ideia tem que fazer renda básica? Tem, tal, mas a gente pode, a renda básica no Brasil, ela pode ser o cavalo de Troia para concluir essa destruição do Estado Social de 88, que eu acabei de falar agora. Originalmente, a renda básica ela é uma ideia do Hayek, do liberal clássico, e depois do Friedman, Milton Friedman. Eles que propuseram isso na década de 50, 60, tá certo? Porque a ideia é assim, bom, o Estado não tem que intervir em lugar nenhum. Saúde é a meritocracia, o sujeito, o seu mérito, tem um salário, papapá, ele compra saúde privada no mercado, educação privada, previdência, etc. Bom, e os caras que são pobres, o que você faz? Eu não sei qual dos dois agora que diz, bom, eu achava que esse pessoal, não sei se for o Hayek ou o Friedman, eu achava que quem tinha que cuidar desse pessoal que não consegue, por méritos próprios, ter uma mobilidade social, eu achava que tinha que ser a caridade, né, a filantropia. Mas, olha, pensei melhor aqui, vamos fazer um imposto de renda negativo. Quem está abaixo de um determinado nível de renda recebe uma parte desse imposto. Aí você tem a ideia da renda básica, tá certo? Mas o que é importante é que ela aparece para substituir a proteção social. Depois essas teses são retomadas com o neoliberalismo pelo Banco Mundial, tá certo? Os programas de transferência de renda, né? O México, o Chile foi o primeiro a fazer um programa de transferência de renda, como o Bolsa Família, né? Depois o México, depois o Fernando Henrique com o Bolsa Escola, depois o Bolsa Escola se transformou no Bolsa Família, etc. Originalmente, eles são feitos como se fosse uma renda básica, entendeu? Mas eles, originalmente, e no Chile foi assim, no México foi assim, eles surgem assim, bom, se tem o Bolsa Família, que é um tipo de uma renda básica, os pobres já estão cobertos. Quem não é pobre vai para o mercado. Então, aí o México fez isso, o Chile fez isso, aí você destrói a previdência pública, a saúde pública, tá certo? Você dá também uma saúde de quinta categoria, a educação, etc. Você está entendendo? Então, esse que é o risco. E, no Brasil, então eu estava dizendo, a ideia desses programas é você faz o programa e aí você tem aquele discurso assim, olha, o problema, isso você olha no Brasil nos anos 90, você pega todos esses vários especialistas aí que são os que defendem esse tipo de programa, desde a década de 90, tem vários, aí, Ricardo Paes de Barros, enfim, tem uma série deles, tá certo? O que eles dizem? Marcos Lisboa, tá certo? O que eles dizem? O Brasil é um país rico. Existe dinheiro, só que esse dinheiro é mal distribuído. Certo? Para resolver o problema da pobreza no Brasil é muito simples. Basta você tirar o dinheiro do rico e dar para o pobre. Mas quando eles falam tirar o dinheiro do rico e dar para o pobre, que exemplo que eles dão? Eles dão o exemplo da Previdência, tá certo? Do INSS. Porque o pobre, para eles, é quem ganha $1 por dia, tá certo? Sei lá, cento e poucos reais. Um cara que ganha R$1.000 por mês é rico. Eu falei para você, no Brasil, quem ganha R$1.000 por mês já faz parte do sexto intervalo da distribuição de renda, ele já está, tá certo? Então, é o seguinte, eles dizem, olha, a Previdência paga R$1.000, é rico, tá certo? São privilegiados,
Se a gente acabar com a Previdência, é só pegar esse dinheiro e jogar aqui para os pobres, tá certo? A ideia original, esse debate da renda básica, que surge no Brasil nos anos 90, começo dos anos 90, depois, a partir da experiência do Chile de 82, a experiência do México em 95, o Bolsa Escola de 97, era um pouco essa a ideia, certo? Felizmente, especialmente no segundo governo Lula, no primeiro governo do Lula, essas tensões existiam ainda. Não vamos esquecer que o Marcos Lisboa era o secretário de Política Econômica do Palocci, e que o Joaquim Levy era o secretário do Tesouro, tá certo? Se vocês olharem o primeiro governo Lula, tá certo? Essas tensões estavam presentes entre políticas universais, previdências, saúde pública, ou programas de transferência de renda. Isso está bem explícito no primeiro governo do Lula, tá certo? Na gestão do Palocci. Esses autores, eles escreveram o seguinte, dizendo, olha, a política social beneficia os ricos, né? Quem ganha, cara da Previdência, tá certo? Quem ganha um salário mínimo é rico, porque se pobre é quem ganha um salário mínimo, um dólar por dia, não sei agora fazer a conta, mas, sei lá, é algo em torno de R$170. O pobre é quem ganha menos de R$170. Quem ganha R$200 não é pobre, tá certo? Já chegou a dizer o ex-presidente do IPEA, no governo da Dilma, tá certo? Que quem ganha mais de R$200 faz parte da classe média, tá certo? O que é uma loucura isso, tá certo? Então, se o pobre é quem ganha R$150, é o Nery, como é que ele chama? É o Nery, que foi presidente do IPEA. Marcelo Nery. Tá certo? Bom, se o pobre ganha R$170, que o Estado só tem que dar coisa para pobre, tá certo? A Previdência Social beneficia os ricos, então é muito fácil. Você acaba com a Previdência e dá o dinheiro para cá. O seguro-desemprego, eles escreveram o seguinte, o seguro-desemprego é uma excrescência, porque beneficia, aspas, a elite dos trabalhadores, aqueles que têm carteira assinada. Tá certo? Escreveram isso. Tá certo? Agora, o objetivo de um programa desse tipo é muito simples. A Previdência custa 8% do PIB. Um programa de transferência de renda desse, tá certo? Custa 0,5% do PIB. Isso é funcional para o ajuste macroeconômico. Tá certo? E você faz uma coisa assim, você demoniza as políticas universais, a Previdência beneficia os ricos, tá certo? E você diz, se eu acabar com isso, botar aqui, tá certo? Eu acabo com a pobreza, eu erradico a pobreza. Não vou ter mais ninguém ganhando R$170, vou ter um monte de gente ganhando R$220. Acabou a pobreza. Tá certo? Então, veja, a partir do segundo governo Lula, nós convivemos com a proteção, com as políticas universais e com o Bolsa Família, não como uma coisa para substituir a outra, mas como complementares, é assim que tem que ser. Tá certo? Agora, qual o problema agora? O problema agora é que a ideia da substituição volta. Então, eu vejo gente, economistas que são liberais, que falam, tem uma frente a favor do renda básica que une a direita e a esquerda. Tá certo? Mas a esquerda tem que se dar conta qual que é o projeto dos liberais, tem que ficar ligado. Tá certo? E aí eu recomendo que leiam, por exemplo, um documento do Banco Mundial, que saiu em 2017, é só dar um Google aí, o título dele é O Ajuste Justo. Tá certo? E depois tem um subtítulo, que é um ajuste absolutamente injusto. Foi um documento quando o Levy, era ministro da Fazenda, pediu para o Banco Mundial fazer. O Banco Mundial fez em 2017. Ali vocês vão ver o que é o projeto. Tá certo? Ali está a capitalização da Previdência, privatização da saúde, privatização da educação, porque eles detonam o Estado é ineficiente para cuidar da saúde, o Estado é ineficiente para cuidar da educação, eles fazem a comparação entre hospitais privados, hospitais públicos, escola privada, escola pública, tá certo? Detonam a Previdência, e aí eles propõem uma renda básica, tá certo? Que seria pela extinção do BPC, da Previdência Rural, do Bolsa Família, do abono salarial,
tá certo? Você acaba com tudo isso e cria uma renda básica pequenininha, tá entendendo? Agora, no debate agora, atual, o Samuel Pessoa, nos últimos artigos dele aí, ele menciona um estudo de 2 autores da Universidade Federal de Pernambuco. Esses autores, agora eu me esqueci o nome, eles publicaram um artigo no Valor recentemente. O que eles propõem? Eles escreveram isso. Olha, pelas nossas contas aqui, dá para criar uma renda básica, está no artigo do Valor, renda básica, depois eu posso ver, agora eu não me lembro a referência, mas ele diz assim, olha, dá para criar uma renda básica de R$400, R$460, 400 e poucos reais. Mas, como o custo desse programa é alto, nós temos que fazer o seguinte, nós reduzimos o benefício da Previdência para 400, o mesmo valor, R$400. E, aspas, extinguimos os demais programas de transferência de renda. Tá certo? Está entendendo? Então, eu me alonguei um pouco, talvez eu não tenha sido muito claro. O que eu quero deixar claro é o seguinte, no campo progressista, nós temos que pensar na renda básica para substituir a falta de emprego, de renda do trabalho. Essa é a questão. E é o que nós precisamos fazer agora. No campo mais liberal, a ideia da renda básica é substituir as políticas sociais universais, é substituição. Tá certo? Então, o dilema que a gente tem é o seguinte, do meu ponto de vista, eu tenho que fazer um programa de renda básica que fortaleça o nosso Estado social, certo? E não que destrua o nosso Estado social. Tá? Então, é preciso que o pessoal mais progressista fique ligado nessa história. O que está sendo proposto? Então, um programa desse tipo, eu vi aí o estudo aí, estou estimando entre 4% do PIB e 8% do PIB. 8% do PIB é o gasto da Previdência, os caras fizeram a reforma da Previdência para baixar esse gasto. Vão criar um outro programa? Qual vai ser a moeda de troca para criar esse outro programa? Tá certo? Eduardo, então, acho que ficou super... Desculpa, pode continuar. Então é isso, eu acho que a gente nós temos que ficar bastante atento, né? E só para terminar, eu acho o seguinte, o Estado Social brasileiro, ele, como eu disse para você, começou a ser pensado na década de 70. Agendas foram na década de 70, depois foi para a Constituição, depois da Constituição para cá são 32 anos, com muita dificuldade, mas nós temos uma institucionalidade. O Estado Social brasileiro tem uma institucionalidade, tem um padrão, tem recursos financeiros institucionais, tá certo? Só para citar a Lei Orgânica da Assistência Social, foi aprovada em 95. Depois foi feito o Sistema Único da Assistência Social, em 2006. Tá certo? Você tem dentro do Sistema Único da Assistência Social, você tem o BPC, o Bolsa Família. O Bolsa Família é de 2003, são quase 18 anos. Né? Você tem o Cadastro Único Social, tá certo? Que tem as pessoas que estão cadastradas lá, tá claro? Tem uma tecnologia para fazer isso, tem expertise técnica, tem a Caixa Econômica, que é o braço financeiro disso, tá certo? Então, eu proponho uma renda básica, tá certo? Que utilize essa institucionalidade, tá certo? Não destruir esses avanços que foram feitos. Essa é a minha visão. Desculpa, eu ia comentar que eu acho que ficou super claro por que você chamou não, revelou seu temor de ser um cavalo de Troia. Um cavalo de né? Troia. Que ele entra para destruir as outras, e acho que está super claro o tanto que a gente precisa prestar atenção no discurso inteiro, né? Na operacionalização inteira do... Isso. Sobretudo, as tuas perguntas foram legais, porque você vê que eu falei
qual que é o cenário que vem desde 88, né? De tentativas de retroceder, né? E que eu falei, a partir de 2016, esse cenário para destruir avança, agora que o Bolsonaro avança mais. E se você embarca num programa de renda básica liberal, tá certo? É assim, apatical, tá certo? É apatical desse processo de tentativa de retroceder que vem desde os anos 90. Né? Essa que é a minha preocupação. Essa próxima, Eduardo, eu queria voltar um pouquinho na questão do financiamento da Constituição de 88. Essa rede de proteção social toda que foi criada, que vem de lá, o BPC, enfim, o SUS e toda a rede de proteção social, recebe desde lá, né, a crítica de que não cabe no orçamento. Né? Você ouve, não cabe no orçamento. Eu queria voltar um pouquinho para isso, para essa questão. Quer dizer, essas pessoas acham que não precisa aliviar. Quem diz que não cabe, acha que não precisa aliviar a desigualdade do Brasil, não precisa fazer nada, é só deixar que vai resolver. Queria saber sua posição exatamente sobre essa história de recursos, né? E você sabe, e quando a gente for acabar, a última pergunta que vem depois, a gente vai falar mais especificamente sobre tributação, sobre desigualdade tributária. Né? Tá, olha só. O Cazuza tem uma música que fala, eu vejo um museu de velhas novidades, né? Quer dizer, as coisas não mudam, né? Então, essa tese as demandas sociais não cabem na democracia, isso foi os economistas escreveram um artigo, o Levi, após golpe, a ponte para o futuro, daquela época lá, essa ideia, né? Samuel Pessoa, Marcos Coimbra, né, escreveram, junto com esse Mansueto de Almeida, escreveram um artigo na Folha, que viralizou, etc, etc. Essa ideia que as demandas sociais não cabem no orçamento. Eu estava dizendo que eu falei do Cazuza, porque quando eu te disse lá que a elite brasileira jamais aceitou os direitos sociais da Constituição de 88, eu me lembro lá, em julho de 88, era a última etapa do processo constituinte, e o Sarney, que era o presidente da República, ele foi para a rádio e televisão, cadeia nacional, eu me lembro, eu assisti esse discurso, e ele disse assim, senhores constituintes, o senhor tem a última oportunidade para mudar essa Constituição. Se os senhores não mudarem, esse país será ingovernável. Certo? Então, essa a tese, assim, com esses novos direitos sociais, gasto público, blá, 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 o país será ingovernável. E essa tese da ingovernabilidade, ela continuou nos anos 90, nos anos 2000, tá certo? E agora, mais recentemente, em 2016, 2015, na verdade, Ponte para o Futuro, tá certo? Ela se transformou em as demandas sociais, não cabe no orçamento, tá certo? Mas eu estou te dizendo, porque o projeto político, o Samuel Pessoa tem dito, outro dia eu vi um debate com ele, voltou a dizer isso, ele já escreveu sobre isso, ele diz assim, uma coisa absurda, por que a China cresce? Porque tem poupança. E por que tem poupança? Porque não tem um sistema de proteção social generoso. Olha só. Então, a China cresce porque só não tem poupança. Por que tem poupança? Porque o Estado não precisa gastar num sistema de Estado de bem-estar social generoso. Além de mostrar um desconhecimento total do por que a China cresce, né? A China controla o crédito, controla a política fiscal, controla o câmbio, controla a moeda, controla os bancos, tá certo? É uma outra coisa, não vou nem entrar nesse aspecto. Faz planejamento. Faz planejamento, tá certo? Mas é muito clara
assim, na coisa liberal, não cabe um sistema de proteção social desse tipo, você está entendendo? É uma questão ideológica. E o que eles dizem? Então, eles pegam o seguinte, também outra coisa extraordinária. Só antes de falar isso, você pega os estudos sobre o gasto público, o gasto social internacional nos países centrais, você vê o seguinte, que desde o começo do século passado, 1900, eles começam a crescer. Crescem. Tem a ver com a industrialização e com a democracia, tá certo? Tem vários trabalhos que mostram isso. O gasto social que até a Segunda Guerra era em torno de 10%, tá certo? Ele vai subindo. Hoje, os países europeus, a maior parte em torno de 27%, 28%, 30% do PIB. E o gasto social cresce nesses países, cresceram especialmente do começo do século até 45. Mas aí crescem muito de 45 a 75, 80. Aí você tem o neoliberalismo, eles continuam crescendo. Depois você tem a crise de 2008, 2007, 2008, eles continuam crescendo. Tá certo? Porque isso tem a ver com a democracia, com as demandas. Agora vão crescer de novo, porque você vai ter que resolver a questão social dessa crise. Tá certo? Isso tem a ver com as demandas da democracia. Essa democracia não consegue atender as demandas sociais, para que serve a democracia? Tá certo? Então, nesse debate, é importante falar duas coisas. Primeiro, o gasto social brasileiro não é um ponto fora da curva. Tá certo? O gasto social brasileiro deve ser em torno de 18%, 20%. Tá certo? Quando se agrega de estados e municípios, é uma conta complicada, mas, enfim, em torno de 20%. O gasto social desses países centrais é em torno de 30%, tá certo? Do PIB. Tá certo? O nosso gasto não é um gasto. Nós estamos em média com a Argentina, só para você ter uma ideia. Em termos per capita, a Argentina, nós estamos nesse patamar. Tá certo? O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, como é que é a conta que eles fazem? Eles fazem assim, eles pegam ponto de partida dele, 1993. Aí eles analisam como é que sobe o gasto social de 1993 até 2015. Tá certo? E fala, puxa, esse gasto social está crescendo a taxa muito maior do que o PIB, do que isso, do que aquilo. Eu pergunto para você, o que é 93? 93 é assim, a Constituição foi feita em 88, o Sarney não implantou nada, o Collor não implantou nada. Em 1992, teve uma ação no Supremo Tribunal Federal para liberar os direitos. O Supremo, em 1992, liberou os direitos da Constituição de 88. Então, os gastos, a Constituição de 88 só começa a vigorar a partir de 93, tá certo? Então, você não tinha nada, tá certo? O que é 93? É o início do desrepresamento secular de direitos sociais. Tá certo? Eu disse para você, a primeira vez que nós temos segundo-desemprego, vai aumentar o gasto. É a primeira vez que você tem a previdência rural, vai aumentar o gasto. É a primeira vez que você tem um sistema de saúde que não é só para o trabalhador urbano que tem carteira de trabalho, é para todo mundo. Vai aumentar o gasto. Tá certo? E por aí vai. Tá claro? A assistência social, Lei Orgânica de Assistência Social, aprovada pelo Congresso em 95, começou a entrar em vigor a partir de 96, vai aumentar o gasto, tá certo? Então você pega um ponto que é um desrepresamento secular de direitos, 93. Você não gastava nada, aí você começa a gastar, tá certo? É claro que aumenta, tá certo? Claro que aumenta acima dos outros parâmetros, tá certo? Mas isso não é motivo para você você tem mecanismos de fazer, de financiar isso. Um dos mecanismos, que é a próxima pergunta que você vai me fazer, mas eu quero já introduzir uma questão aqui. Quando você pega esses sistemas de proteção social,
Eu quero dizer o seguinte, existem saídas macroeconômicas para financiar isso. Você não precisa dizer que isso não cabe no orçamento. Muda o orçamento, aumenta a receita, tá certo? Faz a economia crescer, tá certo? Tem a saída pelo lado da receita, porque o objetivo deles é só fazer o ajuste pelo lado da despesa. Cortar, 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 porque é um objetivo ideológico, tá certo? Como eu já te falei na questão anterior, nas questões anteriores, tá certo? Mas, quando você vê os sistemas de proteção social dos países europeus, países nórdicos, etc., o sistema de proteção social combina. Você só tem o sistema de proteção social com tributação progressiva, ou seja, sistemas tributários que tributam renda e patrimônio, tá certo? Dos mais ricos. Né? Porque a ideia toda da Seguridade Social, desse pacto que se fez pós-Segunda Guerra Mundial, é isso, olha, todo mundo vai ter o direito ao mínimo, mesmo quem não tem condições de pagar. Bom, e como é que você vai pagar a parte de quem não tem condições de pagar? Não, vamos tributar os ricos, e aí nós transferimos essa renda para pagar a educação para todo mundo, para pagar um sistema de saúde que é gratuito para todo mundo. Então, a tributação e o estado de bem-estar social, eles estão juntos. Tá certo? Muito bem, 88. Nós tentamos fazer uma reforma, a Constituição de 88 previa uma reforma tributária progressiva, que corrigisse as injustiças fiscais do nosso sistema, né, que talvez a gente fale no próximo ponto. Só que não passou, tá certo? Então, nós criamos um embrionário sistema de proteção social no Brasil, mas sem a base de financiamento que deveria ter, tá certo? Então, esse é um ponto importante, que explica, por isso que a questão da reforma tributária hoje em dia é um ponto importante, né, nesse debate do financiamento da proteção social. Mais do que isso, da Constituição até agora, você teve mudanças que desoneraram o Estado. Então, por exemplo, não sei se você sabia, Sérgio, mas a alíquota máxima do imposto de renda na ditadura militar era 45%. Você sabia disso? Não sabia. 40, já foi 60 e poucos por cento. Depois, na ditadura militar, 45%. Aí, na transição democrática, você está fazendo um Estado social, direitos sociais, o que se esperava? Que o sistema tributário desse a sua contribuição. O que o Sarney faz? Abaixa a alíquota de 45%, do imposto de renda da pessoa física, para 25%. Depois sobe para 27%. Depois o Fernando Henrique, em 95, faz uma outra coisa maravilhosa, que é isentar a tributação da distribuição de lucros e dividendos. Você pega um sujeito um acionista de um banco. Os 4 bancos deram 80 bilhões de lucro. Vamos supor que vão ser distribuídos 30 bilhões de lucros para os acionistas. Os acionistas são pessoas físicas. Tá certo? Então, você distribui lucros e dividendos, 30 bilhões de lucros e dividendos para as pessoas físicas que são sócios. E esse dinheiro é isento de tributação. Tá certo? E uma pessoa que ganha R$5.000 por mês, ela é tributada na fonte em 27%. E quem recebe lucros e dividendos de um grande banco é isento de tributação. Isso foi introduzido pelo Fernando Henrique em 1995. Tá certo? Então, veja, para caber no orçamento, tá certo? Você também tem que mexer pelo lado de quem financia, né? Onde a questão da tributação é um dos pontos aí importantes, né? Você falou dos dois lados, né? Na época, quando no final do governo Fernando Henrique, a dívida
a dívida dividida pelo PIB dava por volta de 65%. Durante os governos Lula e Dilma, essa proporção foi caindo, embora eles tenham aplicado, né, a Constituição de 88 num monte de coisas que não era aplicado antes, tipo o BPC, que começou a ser aplicado efetivamente para grande parte da população, que são os idosos acima de 65 anos sem renda, não é? E aqueles sem pessoas que necessitam, portador de necessidades especiais, também sem renda, esse que é o BPC, eles começaram, o grosso começou a ser aplicado no governo Lula. Mas, enfim, a dívida PIB caiu de 65 para perto de 35, praticamente a metade. Por quê? Porque o país cresceu. Não foi... o país gastou mais, né? O governo gastou mais. Né? Mas, por outro lado, o PIB cresceu, que fez a coisa se ajustar. Quando começou depois essa história de corta, que o PIB parou de crescer, a dívida está indo de novo lá para cima, como era na época do Fernando Henrique. Né? Mas, enfim, deixa eu voltar aqui. Você quer fazer uma coisa? Não, mas é só rapidamente. Isso daí não é nem uma questão de economia, é uma coisa de matemática. Né? Você tem o numerador e o denominador. Né? Você pode fazer a relação dívida-PIB cair cortando gasto, né? Ou aumentando o PIB, né? Tá certo? Que foi o que aconteceu. Quando a economia cresce, a relação gasto-PIB cai, dívida-PIB cai, tá certo? A mesma coisa com essa história da Constituição de 88 não caber no orçamento. Não cabe no orçamento se você ficar comprimindo as receitas, dando isenções e sem cobrar tributação, que é essa nossa última questão. Eu estava vendo que lá na rede plataforma política social, no perfil da plataforma no Facebook, tem um vídeo que você é o coordenador da plataforma, e o vídeo tem um título assim: como aumentar a arrecadação do Estado taxando apenas 0,1% da população. Na verdade, fica todo mundo morrendo de medo de aumento de imposto, porque acha que o aumento de imposto vai pegar a classe média, vai pegar quem ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos. Mas quando você diz que vai pegar 0,1% da população, eu queria que você explicasse um pouco mais essa questão de como é essa proposta, falasse um pouquinho sobre a desigualdade tributária no Brasil e contasse um pouquinho para a gente sobre essa proposta de cobrança de impostos que você tem defendido. Então, olha só, o problema da tributação no Brasil é assim, de uma forma bem simplificada, é assim. O sistema mais justo, o sistema tributário mais justo, como os países mais desenvolvidos, né? Você tributa renda e patrimônio. Né? Então, por exemplo, na Dinamarca, 60% do total que é arrecadado de impostos, é um exemplo extremo, né? Na Dinamarca, 60% da arrecadação de tributos vem da renda e do patrimônio, a renda de quem tem renda, né? E do patrimônio. A renda do imposto de renda, pessoa física e jurídica, mas na pessoa física, quem ganha muito tem uma alíquota maior, tá certo? E quem ganha menos tem uma alíquota menor. Então, 65% da Dinamarca vem da renda e do patrimônio. Nos Estados Unidos, é 50%. A média da OCDE é 35%. 35% de tudo que você arrecada é renda e patrimônio. Tá certo? No Brasil, quanto renda e patrimônio representa? 20%. Nós somos um dos últimos países, num ranking aí de países, nós somos um dos últimos lugares do ponto de vista da arrecadação da renda e do patrimônio. Tá certo?
Por outro lado, nós somos campeões mundiais na tributação do consumo. Tá certo? 50% do que nós arrecadamos é consumo. Né? Nos Estados Unidos é 17%, a média da OCDE é uns 30 e pouco. Tá certo? Esse é o problema central. Por que isso é regressivo? Porque a tributação sobre o consumo ela afeta proporcionalmente mais as pessoas pobres, tá certo? Primeiro, as pessoas pobres elas consomem tudo que elas ganham. Tudo que elas ganham, elas consomem. As pessoas ricas consomem uma parte, a outra parte guarda, tá certo? Aplica no mercado financeiro, sei lá, tá certo? Então, você veja assim, vamos supor que na cesta de uma determinada pessoa que ganha R$1.000, um salário mínimo, você tem 30%, você tem 30%, R$300 de imposto, certo? O que ela compra na fralda, no remédio, não sei o quê, 30% é imposto, tá certo? Aquilo representa 30% da renda dela, ela ganha R$1.000, tá certo? Uma pessoa que ganha R$10.000, se comprar a mesma coisa, aquilo representa 3%. Tá certo? Mas, então, a ideia é a seguinte, o consumo ele penaliza mais quem ganha pouco. Por isso que a gente diz que é regressivo. Né? Quem ganha mais, paga menos. Quem ganha menos, paga mais. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que mudar esse quadro. Certo? Então, aí, deixa eu só pegar um livro aqui para mostrar para vocês. Nós trabalhamos aqui, quero aproveitar e fazer essa propaganda, nós trabalhamos com mais de 40 especialistas, nós trabalhamos para fazer esse livro aqui, né? Reforma Tributária Necessária, Diagnóstico e Premissas. Isso tudo está no site da plataforma, da versão digital. Aqui é um diagnóstico da questão da tributação no Brasil. Depois nós fizemos esse outro documento, que é propostas para mudar. Tá certo? E aqui a gente mostra que é tecnicamente possível você aumentar, são dados de 2015, em 350 bilhões a tributação sobre renda e patrimônio. Tá certo? E reduzir em 350 bilhões a tributação sobre consumo, se você não quiser mexer na carga tributária. Tecnicamente é possível. Nós demonstramos isso para mais de 40 especialistas, etc. Bom, depois desse projeto, ele teve adesão a diversos partidos, né, da oposição, PSOL, PT, PSB, PDT, PCdoB, os 6 partidos, todos os partidos da oposição compraram essa ideia. E a partir desse trabalho aqui, fizeram um projeto que teve 200 assinaturas. Então, existe um projeto que tramita no Congresso Nacional, né, que se chama Reforma Tributária Solidária, Justa e Sustentável, porque a gente enfrenta a questão ambiental também. Tá certo? Ninguém sabe disso. Tá certo? Por que ninguém sabe disso? Porque a imprensa não divulga. Certo? Eu tentei escrever duas ou três vezes nos jornais aí de grande circulação, foi recusado as 3 vezes. Porque as pessoas acham que só existem 2 projetos de reforma tributária no Congresso Nacional. Um é a chamada PEC 45, que está na Câmara, que é a autoria do Bernardo Api, que é o grande coordenador disso. E o outro é um que está no Senado. Né? Esses 2 projetos de reforma tributária, as pessoas chamam de reforma tributária, tá certo? Mas eles fazem a reforma da tributação do consumo. É um escândalo, tá certo? Eles não mexem em renda e patrimônio, tá certo? O único projeto que tramita no Congresso Nacional, que enfrenta a questão da renda e do patrimônio, é uma reforma tributária solidária, justa e sustentável,
que tem assinatura da Jandira Fegali, do Ivan Valente, do Molon, do deputado Florencio, enfim, todas as lideranças da oposição, e teve mais de 200 assinaturas. Tá certo? Muito bem. Com a crise, esse grupo de auditores fiscais, os auditores pela democracia, o Instituto de Justiça Fiscal, a FENAFISCO, a FIP, enfim, outras instituições, nós resolvemos pegar algumas propostas desse projeto mais amplo e apresentar agora, porque vai precisar, tá certo? Então, nós escrevemos um documento chamado Tributar os Ricos para Enfrentar a Crise. E nós escolhemos algumas medidas, tá certo? E essas medidas, nós estimamos que é possível arrecadar 270 bilhões a mais, só com essas 6 medidas que nós estamos propondo. 270 bilhões a mais, tá certo? Agora tem que aumentar a carga tributária, do meu ponto de vista, tem que aumentar a carga tributária, tá certo? Para financiar essas questões todas. Depois, a economia volta a crescer, você pode reduzir, e aí você reduz no consumo, tá certo? Nós estamos invertendo a ordem. O Congresso quer fazer a reforma primeiro, a gente faz do consumo, depois a gente faz da renda. Não, se o Congresso fizer do consumo, acabou, sai de pauta a reforma tributária, isso é de interesse das grandes empresas, etc. Então, nós estamos falando o seguinte, não, agora começa pela renda e patrimônio, aumenta a carga, 270 bilhões a mais. Depois, quando a economia crescer, você reduz a carga cortando pelo consumo, e sobre a folha de pagamento, se você quiser, para voltar a ter a mesma carga. Tá certo? Então, é isso. Esse é um conjunto de 6 ou 7 medidas. E nesse momento, nós queremos fechar o documento até meados de junho, porque nós estamos fazendo um documento com as 7, que é a coisa mais complicada, são 7 projetos de lei. Sabe, a gente quer entregar para os parlamentares os projetos de lei, são 6 ou 7 projetos de lei. Está aqui o projeto de lei, já está feito, não precisa perder tempo em fazer, está feito. Tá certo? E aí é o seguinte, por que isso pega... Aí está dito 0,1%. Mas, na verdade, é até 0,3% da população. Ou 0,4% da população. Não é nem 1%. Vamos falar que é 0,4% da população. Por quê? Porque você tem no Brasil cerca de... Quem ganha mais de 60 mil reais por mês, 60 mil reais por mês, são cerca de 250 mil pessoas. Quem ganha mais de 60 mil reais. 60, 70, 80, 100, 500, tá certo? Mais de 60. São 250 mil pessoas. Se nós temos 211 milhões de habitantes, é 0,1%. Tá certo? São essas as pessoas, imposto sobre grandes fortunas, que a gente está propondo. Incide sobre essas pessoas que vão ter um patrimônio de mais de 10 milhões ou mais de 15 milhões. Tá certo? Imposto sobre herança, incide sobre essas pessoas. Lucros e dividendos. Vamos tributar a distribuição de lucros e dividendos. Quem recebe? Quem são a maior parte das pessoas que recebem? São essas pessoas. Certo? Aumentar a tabela progressiva do imposto de renda para quem ganha mais de 40, passar de 27,5 para 35, para 40, 45, alguma coisa desse tipo. A maior parte vai pegar nessas pessoas. São 200 e poucas pessoas, é 0,1% da população. Tá certo? 260 mil pessoas. Tá certo? É por isso. Quer dizer, são medidas que, na sua maior parte... e outra coisa que a gente está fazendo, você aumenta as alíquotas para quem ganha mais de 40, 30, 40, 35, 40 mil reais, mas isenta quem ganha até 3 salários mínimos. 3 salários mínimos são 10 milhões de pessoas.
Você tem um total de contribuintes para o imposto de renda de 30 milhões de pessoas aproximadamente. Tá certo? Um terço é até 3 salários mínimos. Então, nós vamos isentar um terço, não paga imposto de renda. Tá certo? Desse universo de 30 milhões, você tem 700 mil pessoas que ganham mais de 40 mil reais. 700 mil pessoas que ganham mais de 40 mil reais. Tá certo? Então, nós estamos dizendo o seguinte, quer dizer, é possível você aumentar a arrecadação do Estado para financiar esses programas que nós estamos, a proteção social, uma renda, né, é possível fazer isso, tá certo? Tributando 0,3% da população, tá certo? E o sem grosso está na classe média. Não, a gente fala, sempre brinca isso, o sujeito que tem um Jeep Renegade acha que ele é rico, tá certo? Ele não é rico, tá certo? Não é esse caso. É quem ganha, insisto, é quem ganha mais de... E a questão do patrimônio ser acima de 10 milhões de reais? 10 milhões de reais também é... Agora eu não me lembro o número, mas é também 0. Agora eu não me lembro de dizer, mas também são assim, algumas... Não chega a milhão, são algumas mil pessoas... Eu não me lembro agora o número, mas sei lá... 300 mil pessoas, 400 mil pessoas, 400. Não é 1 milhão, não chega a milhão, é 1.000. Entendeu? A herança pega nisso, imposto sobre grandes fortunas, a alíquota de imposto de renda é mais elevada, enfim. Essa que é a ideia, né? Então, a gente está trabalhando agora, tem que fechar isso semana que vem, e tentar apresentar esse documento para os parlamentares. Por quê? Porque na tributação tem um negócio chamado princípio da anualidade, né? Então, se você aprovar o ano que vem, só entra em vigor em 2022, tá certo? Então, você teria que aprovar alguma coisa agora, 2020, para passar a valer a partir de 2021. Né? Então, esse é um pouco a nossa ideia. Ali o vídeo, ele fala no 01, né? A maior parte das coisas é o 01 mesmo, mas se puxar ali para 0,3%, 0,4% da população brasileira, não é 1%, o pessoal fala 1%, não é nem 1%, tá certo? Essa é a ideia. Legal, maravilha. Eu acho que você explicou super bem as questões e a gente foi para o lado do gasto, mas veio para o lado da receita também. Eduardo, muito obrigado por ter aceitado o convite da gente fazer essa conversa hoje. Eu queria lembrar quem nos ouviu que o professor Eduardo Fagnani, ele é economista pela Universidade de São Paulo, mestre em ciência política e doutor em economia pela Unicamp. Desde 85, ele ensina e pesquisa o tema de proteção social no Brasil. Ele atualmente é professor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do CESIT, que é o Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho. Ele é autor do livro Previdência, o debate desonesto, e coordenador da rede Plataforma Política Social, Agenda para o Brasil no século XXI. Como ele falou, na plataforma Política Social está lá disponível esses 2 livros que ele mostrou. E para terminar nossas 5 perguntas de hoje, eu queria também fazer uma homenagenzinha ao Carlos Lessa, esse professor Carlos Lessa, que inspirou tanta gente. E ele disse numa entrevista recente que o Brasil é órfão de um projeto nacional. E com essa frase eu queria encerrar o programa de hoje. Bom fim de semana para todo mundo. Sexta-feira que vem tem mais outros 5 perguntas com algum economista ou alguma economista. Tchau, Eduardo. Tchau, obrigado a todos.